Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre o uso da vírgula. Vamos tentar explicar da forma mais simples, direta e possível, visando sua aplicação prática, os usos e desusos mais comuns dela. Bem, vamos direto ao assunto. A primeira coisa que vamos falar é ela não deve ser usada como pausa para a respiração. Sim, isso mesmo, ela é uma ferramenta gramatical e não de apoio para a fala. Vamos mostrar primeiro quando não se deve usá-la. A ordem direta vai ser o maior responsável por impedir o uso da vírgula sempre que uma frase estiver organizada na estrutura sujeito, verbo, objeto. Demais complementos, ele não vai ter vírgula. Também não vai em nenhum dos seus elementos ou seus complementos. Entre o sujeito e o predicado, entre o verbo e o objeto, entre o verbo intransitivo e seus adjuntos adverbiais. Verbo de ligação predicativo. O mesmo vale para as frases organizadas na estrutura tópico-comentário. Antes do verbo, é muito comum a gente querer colocar antes de um sujeito com muitas informações. Por exemplo, a maioria dos pais presentes na reunião escolar da última semana concordou com a sugestão do professor. Essa frase em um período simples, ou seja, ela só tem um verbo, no caso, o concordou. E se você perguntar quem concordou, você vai ter como resposta a maioria dos pais presentes na reunião escolar na última semana, ou seja, esse é o sujeito da frase. Esse muito maior do que o restante da oração. Se o sujeito vier antes do verbo, por maior que seja, não cabe o uso da vírgula. É hora de falar quando ela precisa ser colocada. O uso mais comum é antes da palavra mais, sempre tem vírgula. Exemplo: estava cansado, vírgula, mas saiu assim mesmo. Mesmo que não seja usado a palavra mais, porém as ideias apresentadas sejam opostas à vírgula, precisa ser colocado. Exemplo: ela sabia a verdade, vírgula, e não contou. Ele sabia a verdade e a revelou. Aqui não existe oposição entre saber a verdade e revelar a verdade, então a gente não usa a vírgula. No primeiro exemplo, existe uma oposição entre saber a verdade e não contar. A verdade é só substituída. E ou pelo mais que você vai perceber que a frase continue fazendo sentido. Exemplo: ele sabe a verdade, mas não contou. Se eu fizer a mesma troca no segundo exemplo, a frase vai perder completamente o sentido. Exemplo: ele sabia a verdade, mas a contou. Outro uso obrigatório e ignorado pela maioria das pessoas é a separação do vocativo. Exemplo: minha filha, vírgula, me escuta. Sempre que a frase tiver vocativo, ela precisa ser isolada por uma vírgula. Também usamos vírgula sempre que tem uma explicação da frase, seja ela posto em uma oração subordinada. Exemplo: professor Sandro, de português e inglês, vírgula, produz vídeos para o YouTube. Toda a informação que está entre as vírgulas forem tirada, a frase continua fazendo sentido. Outro uso obrigatório é para separar elementos enumerados. Exemplo: eu comprei pão, vírgula, açúcar e leite. Esse todos já sabemos, né? É usada ainda para substituir um termo já mencionado na frase. Geralmente, quando é usada como esse papel, a vírgula passa a ser utilizada pelo ponto e vírgula. Exemplo: eu gosto de pizza, ponto vírgula, ela de churrasco.